Olá, eu sou o Padre José dos Passos, da paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e São José de Anchieta, aqui no norte de Minas. Estamos chegando ao finalzinho do nosso retiro do Advento e do Natal. Nesta última semana, somos convidados especialmente a entrar no mistério da vida de Jesus, na sua revelação às nações. Como nos é apresentado na página 84 do nosso livro, nós somos colocados diante da missão de Jesus, que o leva a juntar-se aos pobres, doentes, injustiçados e excluídos de seu tempo. Devemos olhar com atenção o cotidiano e descobrir os ensinamentos trazidos pelos acontecimentos mais corriqueiros da vida. É no cotidiano que devemos dar a nossa resposta de amor ao Senhor. Nossa resposta de seguimento ao Senhor se dá na vivência da nossa vocação batismal, pois no batismo fomos configurados ao Cristo em sua morte e ressurreição. Por isso, cada um de nós é chamado a se apresentar como oferenda de agradável odor a Deus, na busca constante de responder ao seu chamamento, assumindo na vida os valores do Evangelho, os valores do Reino de Deus. O domingo, dia 2, abre a semana com a festa da Epifania. Jesus, o Filho do Altíssimo, se revela como luz para as nações e para toda a humanidade. Os magos do Oriente são os representantes de todos os homens e mulheres, de todo o mundo e de todo o tempo. Conduzidos por sua boa vontade e pelo discernimento dos sinais de Deus nas estrelas, eles se arriscam numa viagem à terra daquele que vem como Rei dos judeus, mas também traz uma boa notícia para todos os que esperam pela libertação que vem do Senhor. Capazes de buscar a vontade de Deus nas estrelas, os magos também percebem a astúcia do mal e sabem evitar o retorno a Herodes. Simples de coração, oferecem a Jesus o melhor que possuem, ouro, incenso e mirra, como reconhecimento da dignidade humana e divina daquele recém-nascido. Os magos nos ensinam a buscar no Senhor a nossa esperança e não se deixar seduzir pela luz ofuscante das glórias de poder e riqueza que nos tentam no nosso dia a dia. Durante toda esta semana, estamos convidados a caminhar com Jesus pela Galileia, contemplando seus gestos e ações e ouvindo suas palavras. Iremos nos dando conta como Cristo Jesus assumiu a dor da humanidade e revelou a predileção de Deus Pai pelos mais sofridos. Jesus é a palavra de Deus para toda a humanidade e se revela a começar pelos pobres, a quem é anunciado o Evangelho. Iluminados pela luz do Espírito, na segunda-feira nós somos convidados a acompanhar a revelação do Reino de Deus como boa notícia na prática de Jesus, anunciada nas terras de Zabulon e Neftali, caminho do mar da Galiléia das nações. No meio dos pobres e sofredores, Jesus vem com o Evangelho que liberta das enfermidades e cura dos demônios. O convite de Jesus deve ressoar em nossos ouvidos, chamando-nos à conversão ao Reino de Deus, que se aproximou justamente na própria presença de Jesus. Terça-feira, contemplamos o Senhor no seu cuidado com os discípulos, desejando que eles tenham tempo para o descanso. No entanto, o coração de Jesus é transpassado pela misericórdia e compaixão, e não há nenhum momento em que ele não aproveite para manifestar no seu cuidado com o povo que lhe parece como ovelha sem pastor. Jesus continua cuidando das pessoas, curando e libertando, e chama a seus discípulos a uma mesma atitude quando lhes diz diante da constatação da fome do povo: dá-lhes vós mesmos de comer. O milagre do pão é, antes de tudo, a cura de nosso próprio coração, que se deixa levar pela ambição, pela ganância, e precisa aprender a repartir o dom e o ser ao modo de nosso bom pastor. Na quarta-feira, encontramos os discípulos no meio da tormenta, no meio do mar. Cumpriam o mandato de Jesus e se deparam com a escuridão e os ventos contrários.
A escuridão e a agitação impedem de reconhecer o Senhor, que vem, caminhando sobre as águas, ao encontro dos seus. Confundem-no com um fantasma. Pedro demonstra alguma coragem e deseja ir a Jesus, mas sucumbe pelo medo. Quando o medo parece maior que nossa fé, Jesus nos anima com sua palavra. Coragem, não tenhais medo, sou eu. Ele está na nossa vida mesmo quando o temor e a dúvida nos cega. Na quinta-feira, o Evangelho nos leva a Nazaré, acompanhando Jesus à sua cidade natal. Lucas vai nos mostrar o projeto de vida de Jesus como sendo o Messias, o servo sofredor, anunciado pelo profeta Isaías. Seu projeto de vida traz luz aos olhos dos cegos, fortalece os esmorecidos, é uma boa notícia para pequenos e pobres. Hoje se cumpre, como nos diz o evangelista, também estas mesmas palavras em nossa vida, à medida que nos abrimos para contemplar o Senhor e caminhar nos seus ensinamentos. Sexta-feira nos apresenta Jesus curando um leproso. Este homem vence o preconceito e o lugar social que lhe eram reservados, e sua fé o faz pedir a Jesus pela cura. E Jesus também rompe com os estigmas sociais, acolhe aquele homem, toca em seu corpo chagado, e professa seu desejo de vê-lo curado. Em seguida, Jesus manda o homem para dar o seu testemunho, conforme a lei de Moisés ordenava àqueles que eram curados da lepra. O relato conclui dizendo que a fama de Jesus crescia, mas ele preferia ficar em lugares isolados, afastando-se para rezar. O sábado, dentro da nossa metodologia, é reservado à repetição daquilo que nos foi mais importante, a fim de saborear, uma vez mais, a bondade e a graça de Deus que nos tocou durante a caminhada desta semana. Chegamos ao fim de nosso retiro. Agradecemos a Deus esta oportunidade. Para nós que preparamos o retiro, foi também uma alegria e uma graça toda esta caminhada. Agradeço toda a observação e sugestão que você possa nos dar para que possamos aprimorar este nosso serviço. Que Deus nos abençoe com a sua graça e nos faça viver de seu amor. Meu amigo e minha amiga, recebe meu abraço sincero.